Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seicho no Ie, aqui no canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, nós temos uma programação especial para você, educador, você, educadora. A você que já está conectado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por sempre estar aqui juntamente conosco, né? Então, escreva para nós aí no chat de qual localidade você está falando, de onde você é, tá bom? Bem, no programa de hoje nós teremos uma roda de conversa com duas queridíssimas educadoras da Seicho no Ie do Brasil, e nós vamos então falar nessa roda de conversa. O tema vai ser Fundação Grande Harmonia, Educação da Vida na Prática. Então, para compor a nossa mesa, vamos iniciar convidando diretora das creches Paraíso 1 e 2, Valéria Maria Parola Del Boni. Muito obrigado por esta oportunidade de poder, assim, compartilhar com vocês momentos de grandes aprendizados. Eu agradeço muito ao Departamento dos Educadores, ao Luiz, na presença do Luiz, e a Seicho no Ie do Brasil. Agradeço imensamente as oportunidades que nos dão para poder compartilhar e aprender com vocês. Muito, muito obrigado por esta oportunidade. Que muito Deus abençoe a nossa roda de conversa. Muito obrigado. Teremos também a participação da diretora da Escola Seimar, Dulcineia Silva de Lima. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez compartilhando os nossos saberes. Obrigada pela oportunidade, preletor Luiz, de compartilhar aqui os nossos trabalhos e aprender junto com vocês também nessa roda de conversa. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, a gente quer então, primeiramente, né, agradecer às nossas diretoras, ter cedido aí, né, um tempinho na agenda de vocês para vir conversar aqui um pouquinho com a gente, né? Esse mês de outubro, um dia bastante, né, um mês bastante especial para nós, educadores,
sendo que nós estamos aí às vésperas, né, do Dia dos Professores, então nada mais justo do que conversar com as duas educadoras, né? Bem, eu quero iniciar essa nossa roda de conversa trazendo aí um elogio bastante especial, não só para a Valéria, como também para a Dulce, da participação de vocês no nosso 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. Recebemos muitos e-mails, mensagens, comentários que ficaram encantados com a participação, né, de vocês no Congresso. Então, eu gostaria de, numa primeira rodada dessa nossa roda de conversa, passar, então, a palavra aí para vocês, para que vocês falassem para a gente também um pouquinho do que foi a experiência no Congresso. Pode ser? Pode sim. Posso começar, Dulce? Sim. Tivemos, assim, uma experiência incrível. O Congresso são momentos de grandes aprendizados, né? Nós tivemos muitas educadoras participando do Congresso, principalmente as educadoras que iniciaram este ano, porque para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, com as crianças, educação da vida, nós também temos que nos aprofundar nessa educação para a vida. E o Congresso é a nossa oportunidade, como é o Seminário de Educadores também. Então, todo ano nós participamos, ou virtualmente, ou presencialmente. Então, eu queria agradecer, assim, em nome de toda a equipe da Creche Paraíso 1 e 2, a elaboração desse congresso com tanta sabedoria, o professor Luiz, a professora Fernanda e todos os outros que participaram, não vou citar mais nomes, né, porque tem muitas pessoas fantásticas envolvidas. Foi um aprendizado incrível, incrível. Eu tenho relato das meninas que, conforme ouviam as palestras, conforme participavam das oficinas, iam desencadeando coisas fantásticas na vida delas. Então, educação da vida é educação para a vida, que nós colocando em prática, sim, as coisas acontecem, posso garantir. Muito obrigada. Obrigado, viu, Valéria? Obrigado aí, né, pelas educadoras terem ativamente participado do Congresso, né? Que bom. Dulce? Falando do Seimar, faço minhas palavras, as palavras de Valéria, né? Nossos educadores todos participaram e foi tremenda, assim, o sucesso, a participação efetiva, a colaboração de todos, a emoção de todos participarem e tá trazendo os relatos, como Valéria falou, educação da vida, educação para a vida, né? Apesar da gente já trabalhar com a educação da vida na nossa escola, mas o Congresso nos traz e nos vivifica sempre os saberes de trazer isso para a nossa vivência, para transportar essa vivência da educação da vida aos nossos alunos. Então, foram experiências fantásticas que está ainda sendo, porque a gente sempre nas nossas reuniões semanais, sempre tem relatos de professores ainda sobre o Congresso, trazendo as práticas, trazendo algumas leituras, trazendo as vivências do que estudaram através do Congresso. Então, eu sempre digo que isso na nossa reunião também já faz parte do Congresso, porque educação da vida, como a gente sempre diz, é educação para a vida. Então, temos que estar vivendo isso diariamente, não só viver, praticar. Praticar é o que gera resultado, é o que nos faz viver e viver bem. É isso que praticamos e, assim, o agradecimento, né, gratidão eterna por você, preletor Luiz, e por todos os bastidores que fizeram esse congresso acontecer de uma maneira fantástica e de uma forma brilhante. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, vamos ao tema, então, né, propriamente dito aqui da nossa roda de hoje, né? Esse ano de 2021, então, a Fundação Grande Harmonia está comemorando 13 anos, né? E olha que coincidência, né? Há 13 anos eu também fui trabalhar
na sede central. Então, em 2008, quando eu assumi, né, como eu fui trabalhar lá na sede, foi justamente o ano que surgiu, então, o ano da Fundação Grande Harmonia. Então, a gente tem aí, né, a Valéria, que está na Fundação desde o início, né, a Dulce entrou um pouquinho depois, quando a Fundação já estava caminhando, né, mas Valéria está com a gente desde o início, né, quando, em 2008, então, a gente inaugurou as creches, né. Então, nesses 13 anos, né, de existência da Fundação Grande Harmonia, passa um filme na nossa cabeça, assim, né, de histórias que vivenciamos, não só nas creches, como também na escola, e eu queria trazer um pouquinho a memória aí da gente, essas histórias, né? Pode ser, Valéria? Pode, com certeza. Luiz, são momentos, assim, incríveis, de lágrimas de alegria, às vezes de lágrimas de preocupação e tristeza, porque é como eu falo, a educação, ela nos move, né? Educador, quem é educador? Todos nós. Então, nós estamos como educador e como educando, porque nós aprendemos com as crianças, no meu caso, eu com as creches, atendo criança de 4 meses até 3 anos, então, são momentos, assim, inesquecíveis, que eu falo que um dia eu vou parar e escrever um livro, porque quando eu falo, eu me emociono, as pessoas falam assim, toda vez que você vai falar, você se emociona? Sim, toda vez que eu vou falar, eu me emociono, porque são vivências que nós sentimos ali naquele momento, e momentos lindos, momentos, às vezes, como eu falei, não tão lindos, né, mas de grandes aprendizados. Então, eu tive momentos, assim, de perdas de mães, né, que mães partiram para o mundo espiritual, e aquelas crianças que, de repente, nem tinha, perderam o pouco que tinha. E aí, era nós que tínhamos que dar esse suporte, aí crianças que foram para abrigo, e que depois a gente tentava também tá resgatando essas crianças, e até na época, o meu marido, ele é muito assim, muito correto, ele é muito sério, e ele falava assim, você acha que você vai conseguir adotar todos? Né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, mas a gente traz para o nosso dia a dia essas vivências que nos ensinam muito e que faz com que a gente tenha que colocar mesmo em prática a educação da vida. O mestre fala nos livros dele que nós temos que ter, a professora Teruco falava muito isso, um amor com sal e açúcar. Yes. Então, eu no começo eu tinha muito açúcar. Aí eu fui aprendendo a dosar isso, porque cada final de ano era a Valéria um pouco deprimida, porque eu não queria que saísse. E hoje não, hoje eu aprendi com cada um deles que eles caminham e retornam depois à creche para nos ajudar. Então, hoje, momentos assim inesquecíveis que eu falo, é ex-aluno ser o Papai Noel, o Coelho da Páscoa dos pequenininhos. Isso é muito lindo. Então, a creche, para essas crianças, que eu falo que hoje são jovenzinhos criança, para mim, nunca sai de dentro deles. E eles nunca saem de dentro de mim. E acho que tem mais coisa, mas agora deixa a Dulce falar um pouquinho. Na verdade, quando você foi falando, Valéria, eu também fui lembrando de algumas coisas, né, que a gente compartilhou junto nesses 13 anos, né?
mas é uma educação que eterniza a vida da gente, né? São histórias que, por mais que passe o tempo, né, a gente nunca vai esquecer esses momentos, né? E bom, vamos lá, né? Vamos ouvir agora, então, a Vamos Dulce, né? continuar as nossas histórias. Quando se fala são 13 anos, né? E passa um filme e a gente acha que é um tempo, mas a gente, quando olha na educação, basta virar para trás, foi ontem. Então, eu estou há 11 anos, né? Então, peguei ainda quase o comecinho, 11 anos no Seimar. E é um filme, né? Como a Valéria falou, a gente tem que saber dosar, saber ter o amor com sabedoria. E durante 11 anos eu permeei pela escola por todos os setores. E isso é prazeroso para a minha vida, né, como pessoa, né, como a prática da vida, da educação da vida, vivenciar todos os momentos, de sala de aula, de orientação educacional, de coordenação, agora como gestão. Então, a gente acompanha os nossos alunos há 9 anos. Então, eles começam no primeiro ano, né, do Fundamental 1 e finaliza no nono ano do Fundamental 2. E você soltar é um filho, né? Você acompanha todo o processo infantil, a adolescência, né? E quando sai é um pedacinho de você. E como nós trabalhamos o tempo integral, eu sempre digo que não é a minha segunda família, é a minha família, né? A extensão da minha casa. Então, eu sempre digo, meus alunos são os meus filhos, porque a idade que eles entram e estão saindo é a idade dos meus filhos. Eu sempre digo, eu tenho sempre 238 filhos. E é muito bom e emocionante. A gente tem momentos, sim, tristes, como toda a profissão, toda a área, e principalmente a nossa escola, que é uma comunidade de vulnerabilidade, né, social. Sim. Então, poder resgatar nossos alunos, né, poder ensiná-lo a prática da educação da vida, a vivência, de fazê-los entender e viver isso, né, na sua vida, na comunidade, na sociedade, já é para nós um grande mérito. Ontem mesmo, assim, muito emocionada, um empresário local nos entrou em contato para fornecer vagas de emprego a ex-alunos, né, e pedindo que eu orientasse. E eu procurei alguns ex-alunos que já, né, estão no ensino médio, que já terminaram, e, para minha surpresa, grande surpresa e felicidades, a quem eu entrei em contato, todos já estavam trabalhando, né, e sempre dando gratidão a tudo que passou, tudo que aprendeu pela escola. Isso para a gente não tem preço, né? Verdade. Aí passa um filme, né? Sala de aula, professor, corredores, gestão, coordenação, né? A importância que a gente foi na vida de cada um. Então, eu ouvi eles falar, eu aprendi, eu saí do Seimar, sou muito grato por tudo que eu sou, né? Por tudo que eu sei e sou hoje, não tem preço ouvir isso, não tem como não se emocionar, né, Valéria? Não tem como não viver a vida de cada um aqui. Sou muito feliz, sou muito grata por estar no melhor lugar. Que lindo, né? Porque a gente pensa assim, né? Eu saí da creche, eu saí da escola, mas nem a creche nem a escola saiu de dentro de mim, né? Essa é a sensação, né? Bom, queria pedir para você que está nos acompanhando nesse horário agora, né? Escreve para nós no chat como que você tem feito, né? As suas práticas da educação da vida. Coloque para nós aí a sua experiência, tá bom? Bom, na roda de conversa que nós fizemos, né, no congresso, e aqui agora, no início também, a gente falou bastante dos alunos, mas eu queria agora, né, nessa segunda rodada aqui, né, da nossa roda de conversa, eu queria falar um pouquinho, né, pedir para que tanto Valéria como Dulce falasse um pouquinho também da experiência de trabalhar com os professores, né? Já ficou bem claro, já ficou, né, bem óbvio, né, a grande experiência que vocês têm no retorno com os alunos. Mas eu queria que vocês falassem também, como diretoras, dessa experiência de trabalhar com os educadores, né? Nesses 13 anos, quantos professores passaram pelas creches, passaram pela escola, né?
E como é essa experiência de trabalhar com professores? E por que eu estou perguntando isso e já também falando um pouquinho, né? Porque nem sempre a gente tem professores que não são da nossa religião, né? Então, já aconteceu em anos a gente ter educadores, não só na creche, como na escola Seimar, que tem a sua religião de origem, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre essa relação de vocês, diretoras, com os educadores, não só da escola, como da creche também. Posso? Olá. Então, essa experiência de trabalhar como os educadores é fantástica, né? Assim, nem sempre, como o Luiz falou, são pessoas que seguem a mesma doutrina, a mesma religião. Mas educação da vida é para que a gente coloque na nossa vida. Ela não fala, você tem que ser dessa religião, você tem que ser dessa outra religião. São práticas do nosso dia a dia. Então, na entrevista, quando já nós estamos contratando a educadora, ela sabe que nós aplicamos a educação da vida todos os dias na creche, do momento que nós adentramos o portão. Então, eu tenho educadoras evangélicas, eu tenho educadoras espíritas, eu tenho educadoras católicas, de todas as religiões. Mas isso não quer dizer que todas não comunguem do mesmo conceito de passar para a criança o melhor que nós temos através dos elogios, do amor, da gratidão. Então, isso, em qualquer religião, em qualquer doutrina, se fala a mesma coisa. Então, quando nós temos todos os dias, porque nós nos reunimos todos os dias às 7 horas da manhã, iniciamos com oração, depois nós fazemos o Shinsokan, mas de forma reduzida, e nós lemos um trecho do livro. Cada vez nós estudamos um livro. Já estudamos Pedagogias da Seiichi Noye, acho que umas 10 vezes. E estudamos Educação do Filho de Deus, 1 e 2, Mente, Corpo e Destino. Quando eu noto que o educador está ficando assim, muito com a mente, muito assim, aí nós pegamos um outro livro, só que nós iniciamos o livro e terminamos. Sim. E aí cada um tem a oportunidade de fazer a interpretação do texto. Muito. Então, nunca difere de nenhuma religião o que está escrito naqueles livros. E isso faz com que todas elas aceitem, né, de forma natural. Tanto é que em seminários, quando é em biúna presencial, todas vão, participam, e o Luiz sabe disso, né, trabalham e põem em prática a educação da vida, a Seiichi Noye, sem deixar de seguir a religião de origem. O professor Masaharu Taniguchi fala muito nisso, né? Que nós não precisamos deixar a nossa religião de origem. Nós temos que vivenciar o amor de Deus dentro daquilo que nós estamos seguindo. Então, para mim, nesse sentido, não é difícil. Quando a Dulce falou que ela passou por diversos setores, quando entrou no Seimar, evoluindo, eu já entrei como gestora das creches, mas não quer dizer que eu não passei pela cozinha, pela limpeza, pela troca de fraldas, porque nós éramos em 4 só, né? Na verdade, nós éramos em 3, porque uma era estagiária da prefeitura e depois ela se tornou funcionária da creche. Então, nós tínhamos que fazer tudo. Então, ora eu era gestora, ora eu era merendeira, ora eu... Então, esse passar por todos os departamentos, eu acho que faz parte de uma gestora,
para que ela conheça a dificuldade de cada função, né? Na hora da gente também estar conversando com o profissional, a gente saber das limitações, de como é difícil aquele trabalho, como é prazeroso mesmo sendo difícil, mas entender o outro. Sim. Então, isso eu acho muito importante, né? E é bom, é muito bom. É isso. Que ótimo, Valéria. Eu acho bacana você trazer esse depoimento, Valéria, porque demonstra, assim, né, também a importância de trabalhar em harmonia, né, da gente perceber que as equipes, cada um está fazendo o que é do seu papel, mas fazendo com harmonia, trabalhando em equipe. Isso é muito legal. Parabéns, viu? Vamos lá. Vamos lá, ouvindo Valéria, a gente fala assim, passar por todos os setores não é passar, ainda está, né, Ainda Valéria? Eu acredito que ela está ainda em todos os setores, assim como eu, quanto gestora, e como todos os outros professores. Ao entrar aqui na escola, logo no início, quando eu entrei, eu vou falar por mim, enquanto professora, que eu sou licenciada, e logo no início tinha uma rotatividade de professores, mas até então, porque não se conhecia de fato o que era a educação da vida, né? Não se conhecia a filosofia. Então, achava que a escola era baseada em uma religião e tinha que ser imposta do não conhecimento. A partir do ano que eu entrei, outras pessoas entraram, são as mesmas pessoas que estão até hoje. Então, as pessoas que estão comigo de 2011 são os que continuam, os professores e outros funcionários. Então, quando sai, né, é para uma sessão melhor, a gente sempre diz, preparamos para a vida, né, para o seu melhor. Então, foram professores que já saíram porque conseguiram um concurso público, um emprego estando mais perto de casa, porque a gente trabalha no interior. Então, foi para algo melhor. E a gente sempre diz que a nossa escola é a nossa base. Se sairmos aqui é para algo melhor, não para a nossa vida, mas para o outro, porque o outro está precisando do melhor de nós. Então, quando se fala na gestão em relação aos professores, mostrar a educação da vida é vivenciar. Hoje, tendo o conceito de, a partir do momento de quem entra, a nossa prioridade é mostrar o que é a educação da vida, né? Fazê-lo entender que isso é uma prática não da escola, mas uma prática de vida para nós enquanto seres humanos, que ao praticarmos teremos sucesso, independente do local que eu esteja ou da função que eu estiver. E a gente tem aqui professores, né, de outras religiões que abraçam a educação da vida com muito amor e praticam. Eu digo isso, eu digo que são os meus olhos, né? Todos os professores são os meus mimos e sempre estão participando. Todos os professores participam do módulo, todos os professores participam do CEV e não é uma obrigatoriedade, não. Ninguém impõe, ninguém obriga. A gente dá a oportunidade, quando lança, né? Tem CEV, inscrição do módulo, todos. Quando é que começa? Quando é que eu faço a minha inscrição? Mando o link. Então, tanto é que, o preletor Luiz sabe, nas nossas reuniões das quintas, a gente tem as reuniões pedagógicas, né, reunião de estudo da educação da vida, sempre o horário nunca dá. A gente, se pudesse, passava a tarde e a noite, né, preletor? O preletor sabe bem, porque a gente começa a fazer o estudo dos livros e a gente traz para a nossa vivência. Então, como é que eu vou passar para o outro, enquanto aluno, aquilo que eu não vivo e que eu não acredito? Né? E quando a gente acredita e vive aquilo de fato, entendendo, isso é engrandecedor, é merecedor para qualquer ser humano. Então, a gente começa a dar os relatos aqui e não para, né? A vivência, eu vi que somos muito abençoadas. Todos os professores que entram aqui conhecem dessa verdade, diz que não sai jamais, que foi um divisor de água na vida de cada um. A gente tem um relato até que nos emociona, que foi um dos professores que está participando da Olimpíada de Português, que entrou recentemente, porque uma professora passou no concurso, e ele sempre diz, ele é pai de um aluno, e ele disse, olha, eu conhecia pouco, eu precisava entrar no CEIMAR
para conhecer sobre a pedagogia, sobre a educação da vida, e que foi um divisor de águas. Hoje ele diz que faz a prática, né? Tem a prática na vida dele, que isso mudou para ele 100% na vida dele. Ele disse, hoje eu jamais imaginaria representar o município no Rio Grande do Norte como professor de língua portuguesa na Olimpíada de Matemática. Porque quando ele entrou como estagiário. A gente sempre diz, acredite em você, no melhor que você tem, no potencial que você tem para dar de melhor. Ele disse que ele não acreditava nele até conhecer a verdade, né? A educação da vida, e a partir de então. Então, assim, são relatos, todos têm relatos para dar a partir da educação da vida. Eu digo que eu sou mera, porque sempre eu tenho relatos para dar, né? Para ele já sabe. Então, assim, é um divisor na vida de cada um. É acreditar e praticar. Pratica que acontece. Então, isso, para nós, enquanto educadores, para levarmos para os nossos alunos, eles só acreditam naquilo realmente, de fato, quando a gente faz, como exemplo, né? Ele está do exemplo arraste. Então, quando ele vê que o professor realmente, de fato, está transparecendo aquilo que faz e que acredita, ele só tem que acreditar no professor e acreditar também na verdade. Então, assim, a gente somos muito felizes pelo nosso trabalho. É um trabalho de muito sucesso, um trabalho de muita credibilidade, tanto para os alunos quanto para as famílias, também que as famílias já conhecem. Hoje a comunidade já tem um entendimento e um conhecimento maior sobre a educação da vida, que sempre quando tem algo, né, que eles não conseguem resolver em casa, já vem para a escola, como é que eu posso resolver, que preletor você me orienta, onde é que eu posso ligar para ou para a regional de Natal, para procurar uma orientação. Então, é saber que o nosso sucesso enquanto educador, através da educação da vida, transforma vidas, né? Não só dos nossos alunos, como dos pais, como da comunidade. Então, somos muito gratos por estar aqui no melhor lugar, eu digo sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, Dulce. É verdade, eu acompanhei alguns estudos, né, virtuais, e quando os professores vão falar da vida, é um chororô, né? Um chora daqui, aí o outro chora, todo mundo chora junto, é uma bênção, assim, é um festival de emoção. De emoção. No finalzinho agora da fala da Dulce, né, eu queria puxar aí esse gancho. No início da roda, a gente falou dos alunos, na rodada anterior, a gente falou dos educadores, né, dos professores, e agora, nessa terceira rodada, eu queria trazer aí um pouquinho também desses 13 anos, né, de experiência aí, a questão da relação com as famílias, né? Falamos dos alunos, falamos dos professores, e agora eu queria que, então, embora a Dulce já tenha dado aí, né, uma introduçãozinha, isso, que a gente aprofundasse um pouquinho mais essa relação, né, da escola, das creches, com as famílias, né, nesse processo aí de transformação, de mudança. Então, essa seria a próxima rodada aí. Valéria? Quer dar sequência, Dulce? Posso? Que você já iniciou. Eu já iniciei, né, antes do pedido. Não tem como não falar de família, a gente sempre fala que a educação ela é um ciclo como um todo, né? Professores, funcionários, alunos e família. Ninguém funciona sozinho, né? Minha equipe não funciona sem os alunos, não funciona sem a família e vice-versa. E falando sobre a educação da vida em relação à família, que esse é o nosso diferencial, por isso que a gente tem uma aceitação muito grande dos pais na escola, porque quando se fala assim, né, preciso convidar o senhor ou a senhora, né, eles já têm um certo medo, aconteceu alguma coisa. Então, quando eles já vêm hoje na escola, pode ser que pense que já tem algo, né, para chamar atenção. Mas ele sabe que a atenção é com sabedoria e com amor, que eles já vêm bem soltos e leve, né? Dulce, aconteceu algo, quer que eu possa ajudar? E esse entendimento de saber, não, a culpa não é minha, né? Ele sempre fala assim, onde é que eu falhei, onde é que vocês podem me ajudar a não errar, a não falhar. Isso para a gente é muito gratificante, né? Esse tempo, né, de fundação, poucos relatos e muito anteriores, de famílias que realmente não conheciam anteriormente sobre a educação da vida, a gente tinha essa distância, hoje mais não,
todas as famílias, né, que têm seus filhos aqui na escola entendem sobre a educação da vida, entendem sobre o nosso propósito, né, de educação na comunidade. Então, fica muito mais fácil. Não vou dizer que é 100% não tem nada, não tem uma relação, né, de empatia tem sempre, né. Tem situações difíceis, lógico, que acontecem em todas as famílias, mas a situação de resolução, de compreensão, né, de harmonia é muito maior esse entendimento, quando a gente tem a educação da vida sendo trabalhada e sendo vivenciada por nós, enquanto profissionais, enquanto alunos, e levando isso à família. Então, é gratificante quando a família procura a escola, a gente tem uma procura, principalmente nessa pandemia, uma procura muito grande, pedindo ajuda, pedindo orientação, um conselho de como fazer, de estar com os filhos tudo dentro de casa. Dulce, pelo amor de Deus, eu não dou conta, o que é que eu faço? Quando a gente passava as atividades offline, né, antes do retorno presencial. Então, é saber que nós somos importantes na vida deles, né? Somos uma referência enquanto ajuda, enquanto orientação. E saber que a gente pode fazer o diferente, né? Saber que a gente pode ajudar nessa consciência, né, de educação da vida, que a gente vivencia e repassa e transpassa para as famílias, é saber que nosso trabalho está sendo feito com sucesso, né? Quando o outro procura e faz, né, dá continuidade ao seu trabalho, é porque a gente sabe que nosso trabalho está sendo correto da melhor forma possível. Então, viver com as famílias hoje, eu sempre digo, nós tivemos o retorno presencial, né? A gente está trabalhando com 100%, mas em torno de 50% a cada semana, né? E as famílias estão sempre, né, presentes, eu sempre peço que esteja a presença, de ainda acompanhar as atividades, porque quando eles estão em casa precisa do apoio dos pais, que eles não soltem as mãos. Esse momento, né, da pandemia veio justamente para isso, para a gente estreitar mais os laços, de encaixar o que estava um pouco solto, de saber vivenciar isso de uma forma correta, de uma forma harmônica, né? E isso eles dão, quando a gente teve o retorno nas reuniões de pais, para o retorno presencial, foi muito falado isso pelos pais, né, de ter gratidão pelo apoio da escola todo esse tempo, né, via online, via presencial, mesmo porque a gente trabalhava presencial normalmente, os funcionários. Então, quando eles precisavam, sempre tinha um apoio na ligação, na presença, de pedir uma orientação, de saber como fazer, daquela criança que estava espessa, sem querer ter aquela rotina de estudo, e a gente orientar e passar isso para eles, foi muito importante de saber que mesmo na pandemia, num momento difícil, nosso trabalho foi importante, né? A gente conheceu realmente de fato que a família conhece a educação da vida. A gente ainda tem um pouco de dúvida, mas esse tempo difícil a gente teve a certeza, realmente a comunidade já sabe qual é o propósito do SEIMAR, né? Por que é que vem fazer a diferença, qual a nossa missão. Então, é muito bom, eu sempre digo, me emociona, Valéria fala assim, eu me emociono sempre, eu também, eu já sou emotiva, mas falar do SEIMAR, para mim, é falar de um filho meu, me emociono sempre sobre essas vivências, porque a gente está na casa dos alunos e das famílias, essa responsabilidade é abraçar e viver junto com ele, todas as dores, todas as alegrias, todas as conquistas, isso é educação da vida. Pois não, Valéria, a palavra para você, muito obrigada. Sequência no que você tinha iniciado. Agora é minha vez. Então, falar das famílias, né? Como eu tenho um carinho muito especial pelas famílias, porque eles deixam o bem mais precioso que eles têm aos nossos cuidados. Eu falo que filho, ele sempre é filho. Pode ter 1 mês, 50 anos, 100 anos, mas ele é filho. Então, eu falo que, aos olhos de Deus, como nós todos somos filhos dele, e ele nos confia cuidar dos pequenininhos, é uma responsabilidade muito grande. E quando nós passamos isso para as mamães, os papais, porque na nossa matrícula nós já temos que passar essa confiança
Porque quando a mamãe fica apreensiva, ou o papai, que vai deixar a criança aos cuidados de quem eles não conhecem, num local onde eles não conhecem, isso se torna muito difícil para a criança, para os pais e para nós. Uhum. Então, na entrevista com as famílias, nós já temos que ter esse acolhimento de mamãe e papai para que o filho seja acolhido depois. Então, já é uma troca muito grande. Eu tenho uma assistente social que ela faz um trabalho voluntário e ela visita todos os lares para a gente conhecer a realidade de cada criança. Porque às vezes é fácil eu falar, ai, por que ele está chorando? Por que ele fica tão doente? Se eu não conheço a realidade dele, se eu não sei que, de repente, o barraco onde ele mora, as madeiras não se encontram, as telhas estão quebradas, o chão é todo alagado, se chove. Então, isso tudo é um carinho que essa assistente social tem para com as creches, desde o momento que nós iniciamos, ela está conosco. Agora, nesse tempo de pandemia, parou, né? Porque não era permitido, Sim. mas eu atendia sempre as famílias, porque nós tivemos, assim, uma felicidade muito grande da Seitianoye, através do Departamento de Assistência Social, através da Rosane, né, de conseguir algumas cestas básicas, porque nós estamos inseridas em 2 bairros, que são 2 creches, diferentes, né? Então, a Rosane ganhou muitas cestas básicas e onde que a gente disponibilizava para as famílias. Isso matava a fome, matava só do corpo, mas da alma, aí elas precisavam conversar. Porque quando uma mamãe, um papai perde o emprego, mexe com a estrutura familiar, não só financeira, mas o emocional. E a criança bem pequena, né, o bebê, ele sente isso, porque é um vínculo muito grande de uma criança com a mãe, com o pai, né? E às vezes, quando eles adentram a creche, eles estão assim bastante apreensivos, bastante chorando bastante. Ocorrem fatos que às vezes eu chamo as famílias para me conversar, para entender um pouquinho do porquê que aquela criança muda o comportamento. E quando a mãe senta, o problema está todo ali. Como preletora da Seitianoye, eu tenho, assim, a missão, não sei se é missão, eu falo que aí é onde que eu faço orientação, elas saem com livros, aí a gente realiza forma humana, eu posso preencher a forma humana, registro espiritual, tudo para que amenize aquela dor da alma que elas estão sentindo. São famílias, assim, bastante carentes, e assim, é uma reciprocidade muito grande entre família e creche. Tanto é que quando nós precisamos de alguma coisa, eu coloco no grupo da creche, ou um eletricista, porque queimou a lâmpada, e a gente não sabe trocar. Eu troco lâmpada, mas só quando ela é comum. Agora, aquelas outras maiores, aí a gente tem, assim, facilidade nessa ajuda, né, em todos os sentidos. Mas eu sempre falo para eles que eles estão deixando um presente de Deus nas nossas mãos. Então, eles, assim, ou eles confiam plenamente, porque se ficar com aquele medo, com aquela angústia, a criança sofre também. E eu noto que, assim, no passar dos anos, isso foi aumentando muito, muito mesmo a confiança.
Lógico, porque também nós estamos muito conhecidas, as educadoras, assim, vai no mercado, encontra as crianças, a cidade de Atibaia é uma cidade de médio porte, né? Mas, assim, encontra-se sempre no bairro. Então, isso está fazendo com que cada vez mais a creche seja procurada. Nós iniciamos, para vocês verem a confiança das famílias, nós iniciamos em 2008 com 25 crianças na creche Paraíso 1. Hoje nós atendemos 70 crianças e na Paraíso 2, 74 crianças. Nossa. Então, é um número grande de crianças que foram crescendo. A nossa lista de espera para 2022 também já está grande, para que a gente possa matricular. Então, isso ao longo dos anos faz com que a gente reflita, né, onde nós necessitamos melhorar ainda mais. Trazer as famílias para dentro da creche, eu faço reunião de mães nos lares. Agora, com a pandemia, a gente estava fazendo virtual, mas eu tenho reunião de jovens dentro da creche, uma vez ao mês, né? O departamento dos jovens manda um orientador que fala a linguagem dos jovenzinhos, e nós temos também a reunião de juvenis. Então, até nós tivemos a oportunidade de trazer o autor dos livros infantis da Seichonoye, o Junji Miyaura, para fazer uma palestra. Foi fantástico. E a gente vai retornar com tudo isso, porque, graças a Deus, já estamos vencendo esse novo aprendizado, porque eu falei que isso foi uma coisa, assim, aos olhos de todos, no primeiro momento foi muito ruim, mas quantas coisas nós aprendemos? Nossa. Virtualmente, o quanto nós atingimos? O congresso foi a nível mundial. Hoje, um seminário, ele chega em todos os cantos do mundo. Então, uma palestra. Então, nós tivemos essa felicidade. E nós também temos uma plataforma da prefeitura, sim, que as famílias têm acesso com atividades, tudo, e onde que eles dão o retorno para nós também do desenvolvimento da criança. E nós vamos acompanhando cada criança, cada família, mas eu sou uma pessoa que eu estou sempre disponível. Meu WhatsApp é aberto, então eles me mandam, às vezes, assim, sai do trabalho muito tarde, me manda mensagem, mas eu acho que essa é a função de uma mãe. Mãe, a gente não tem horário. Então, eu falo assim, não posso ficar limitando muito, né? Então, essas coisas aproximam muito educadores e educandos, junto com o papai, com a mamãe, e a mãe maior, que eu falo que eu sou a mãe de todos, né? Eles têm idade para ser meus filhos, então são pais bem jovenzinhos, né? Nós estamos até em reunião de mães, trabalhando esse sentido, né? Para que a gente consiga também fazer orientações com profissionais capacitados. Isso tudo está dando um resultado muito bom. Mas eu agradeço muito, eu gosto muito do que eu faço. Que ótimo, que ótimo. Eu fiz questão, né, de trazer nessa rodada agora, que está finalizando, esse tema, né, de como trabalhar com as famílias, porque uma das queixas, né, que a gente ouve, muito comum os professores falarem, é da ausência da família na escola, né? Então, é muito comum eles falarem, a gente não consegue trazer os pais para a escola, é difícil, e a gente vê que tanto na escola, né, como nas creches, ao contrário disso, né? O trabalho não é feito sem a participação da família.
Isso é muito rico, né? Bom, estou amando essa nossa roda de conversa, né? Mas o tempo está avançando. Então, nós vamos passar agora para a última rodada, né, dessa nossa roda de conversa, que vai ser para as nossas considerações finais. E aí eu queria, então, iniciar passando, né, a palavra para a Dulce. E como nós estamos, né, às vésperas, amanhã é o Dia dos Professores, queria que você, Dulce, né, nas suas considerações finais, se você pudesse deixar uma mensagem aí de incentivo para os educadores. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço imensamente estar com vocês, né? A hora passa voando, para mim estava com 5 minutos só, mas é muito bom, é prazeroso. Valéria falou assim, é missão, Valéria, nós temos missão, quem está na educação é missão de vida, missão de amor, né? Porque a educação a gente não escolhe, a educação nos escolhe justamente por essa missão, né? Estar na educação é transferir ao outro o nosso saber, mas sabedoria com amor. Então, não tem como a gente trabalhar com a educação se a gente não tiver o amor para dar, né, àquele outro que está precisando de nós. E a educação da vida é isso, é transferir ao que temos de melhor. Estar na educação é saber que a gente pode transformar vidas através do amor. Né? Quando o Luiz falou, a gente somos exemplos em relação à creche, ao SEMAR, que a gente tem o apoio das famílias, mas pelas famílias conhecer o nosso trabalho através da educação da vida, por isso que a gente tem esse sucesso de ter as nossas famílias presentes. Né? Convido a vocês que estão nos assistindo a participar, a estar trazendo a educação da vida para a sala de vocês, para a vida de vocês. Né? Quando a gente traz para a nossa vida, a gente traz para qualquer ambiente de trabalho, seja na educação, seja em qualquer outro ambiente, porque a educação da vida está dentro de nós e a gente tem que levar isso para o outro, para o mundo, né? Para tornarmos sempre melhor, cada vez melhor. Então, amanhã, Dia dos Professores, né, minha singela gratidão, né, a nós todos, enquanto educadores, né, eu não digo só professor educador, porque todos que estão na educação, né, trabalhando desde o porteiro, a cozinha, a equipe de apoio, somos educadores, estamos fazendo a educação fazer ser diferente, e nesse momento, né, principalmente nesse momento difícil de pandemia, externamos assim o nosso amor em dobro, em triplo, né? Porque a gente está ali com vocês, né? Com os filhos de vocês, cada vez mais transferindo o nosso saber. Então, meu muito obrigada por vocês terem escolhido essa missão e trabalhar essa missão e ter essa função na vida de vocês com muito amor. Né? É exercer a sua capacidade infinita, né? Que vocês exerçam isso todos os dias, com muito amor e com muito fé. Então, minha gratidão a vocês por estar e vivenciar nessa função prazerosa e linda, né, transformadora de vida, porque todas as outras profissões vêm através do professor, do saber do professor. Então, o professor é educar e aprender todos os dias com cada um de nós. Então, deixo aqui meu muito obrigada Preletor Luiz, por mais uma oportunidade de estar conversando com todos vocês. É um prazer imenso, uma emoção imensa de sempre estar compartilhando o nosso trabalho, trazendo as nossas vivências para todos vocês. E aprendendo também com os comentários de vocês, a gente fica se irradiando, sabendo que vocês acompanham, né, e está sendo um sucesso sempre essa nossa roda de conversa, esses novos trocas de saberes, tá? Muito obrigada. Obrigado, Dulce, muito obrigado. Então, eu quero agradecer, né, essa grande oportunidade, quero aproveitar, parabenizar todos, que amanhã é Dia dos Professores, né, que nós nunca deixemos de se educando, porque nós estamos sempre para aprender. A partir do momento que nós estivermos com nossos corações abertos para o aprender, nós somos dignos de passar algo melhor. Então, sempre estarmos recebendo também orientações, informações, não com aquela mente fechada, tem que ser assim, vai ser assim, porque eu acho que este momento que nós vivenciamos, atípico, foi para nos mostrar que nada é assim.
né? Que a gente pode fazer de formas diferentes e as coisas têm que acontecer, né? Então, que nós nunca deixemos de ser mamães, papais, exemplos, nós damos sim. Eu acredito muito que o ensinar é através do exemplo, mas que a gente tenha amor ao exemplificar, né? Porque uma criança, um adolescente, um jovenzinho, ele lê os nossos olhos. Eu falo que ele enxerga o nosso coração. Às vezes o vocabulário é lindo, a gente fala com prática, mas não pratica. Então, a educação da vida é a prática no fazer, né? Não só no falar. Então, eu agradeço muito, muito, reverencio cada professor que se reinventou, se deu oportunidade, porque, olha, mexer com tanta tecnologia para quem estava habituado a folhear páginas de livros, é assim uma experiência incrível. Mas eu agradeço muito, reverencio, eu falo que o Japão, o imperador, todo mundo reverencia o imperador, e o imperador, ele reverencia os professores. E assim, Verdade. eu encerro a minha fala, reverenciando a cada professor, começando por você, Luiz. Oh, Deus te abençoe, né, Dulce, representando todo o CEIMAR e todos os professores, que vocês sejam, assim, reverenciados dentro da vida, do amor, da família, do trabalho, dentro da sala de aula, aonde você estiver, seja sempre um educando, porque aí você vai ser um educador. Muito obrigado, muito obrigada. obrigado, Valéria, muito obrigado pelo carinho, né? Bom, antes das minhas considerações finais, nós abrimos o nosso programa com uma oração e vamos, então, encerrar essa oração também, essa reunião com oração. Então, gostaria de pedir para que vocês possam, né, assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais e acompanhar a oração que está na página 59 do livro Minhas Orações. É a oração para mentalizar a bondade de todos. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutre hostilidade contra mim, ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, então, assim nós estamos encerrando, né, esse nosso programa de hoje. Como diz, né, amanhã é o Dia dos Professores, e um presente que a superintendência quis dar aos professores foi essa conversa com as educadoras, né? A Valéria, a Dulce, essa nossa roda de conversa foi um presente para vocês, educadores. Queria também encerrar aqui esse programa fazendo um agradecimento bastante especial ao Departamento de Assistência Social e Filantropia da Seitonoye do Brasil, na pessoa do nosso querido preletor Paulo Saita, Rosane Pires, né, que eles também têm se desdobrado aí para dar um apoio não só financeiro, como emocional, psicológico também, para as creches e para o CEIMAR, tá certo? Então, muito obrigado, muito obrigado. Valéria, Dulce, generosamente cederam aí um tempinho precioso do tempo de vocês. Deus abençoe muito e continue abençoando o trabalho de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigado e um feliz Dia dos Professores. Obrigada, Luiz.
O feto já é um ser humano perfeito. A vida dele foi dada por Deus e nós, seres humanos, não temos o direito de recusar o que Deus dá. Não renegue seu filho, mesmo que você ainda não o conheça. Se desejamos verdadeiramente a paz no mundo, precisamos abandonar a ideia de que o mundo é dos mais fortes e de que é preciso sacrificar o outro para o bem próprio. Participe conosco do encontro virtual em prol da Pequena Vida 2021. Dia 17 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, pelo canal oficial da Seichonoye do Brasil no YouTube. A luz não deve ficar escondida. Não importa a ideologia das pessoas. Devemos levantar bem alto a luz da verdade em defesa das pequenas vidas.